Igreja, graça e paz. Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração, vamos passar para a palavra de Deus. Glorioso Deus, soberano, em nome de Jesus. Nós só temos que te agradecer mesmo, Pai, pois o Senhor tem ministrado em nossos corações, através do louvor, do testemunho, e agora mais ainda através da sua palavra. Senhor, nós não somos dignos nem merecedores, mas mais uma vez, peço, clamo a Ti, meu Deus, traga vida à Tua palavra, em nome de Jesus. Limpa essa região celestial, prepara nossos corações, precisamos deste alimento, e o Senhor é que vai ministrar, dar direção, instrução. Então, igreja, prepare-se, a palavra do Senhor é dada aos nossos corações. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. É um versículo que nós conhecemos. Mas Deus hoje quer dizer que Ele quer que você conheça não só a palavra, Deus quer que você e eu conheçamos o Deus da palavra. Não é só eu conheço esse versículo, né? Nós estamos cansados disso. Eu conheço esse versículo, conheço essa palavra. Não que não tenha que conhecer, mas Deus quer que conheçamos Ele, a pessoa dEle, a intimidade com Ele. É isso que Deus tem a nos dizer. Então diz Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Pode se assentar. Irmãos, então Deus, Ele tem dado essa palavra ao nosso coração, nesse sentido. Deus quer que não sejamos apenas conhecedores de uma palavra, conhecedores de um versículo. Deus quer que tenhamos o conhecimento dEle, da presença dEle, tendo intimidade, tendo comunhão. Então, nesse versículo, o Senhor tem muito a dizer para nós sobre o que Paulo declarou aqui. Ele disse: já estou crucificado com Cristo. Você já parou para pensar que a pessoa, quando ela está crucificada, ela não tem direito nenhum? A pessoa que está lá na cruz, seja quem for, Jesus, por exemplo, lá na cruz, Jesus não tinha direito a nada, irmãos. Então, o sentido da palavra, já estou crucificado com Cristo, Paulo simplesmente diz: não tem direito a nada. Meus desejos, minhas vontades, minhas paixões não são meus, são de Jesus. Então, esse sentido, ele declarou que assim como Jesus crucificado na cruz, não podia nem beber água, irmãos, não podia fazer nada. Eu crucificado na cruz, a única coisa que esperava era a morte. Então ele declarou: assim como Cristo crucificado não tinha direito a nada, não podia fazer nada, não podia questionar nada, ele não podia reivindicar nada. Assim declara Paulo, servo do Senhor. E assim muitas vezes nós declaramos e falamos, né, irmãos, esse versículo: já estou crucificado com Cristo, já estou crucificado com Cristo. Então, se nós estamos crucificados com Cristo, nós não temos mais direito, quero dizer, no sentido de que agora tudo pertence a Jesus, tudo está no controle de Jesus. Então não temos mais o prazer, não temos direito de usufruir dos nossos prazeres sem que Jesus esteja no controle. Nós não temos mais direito de fazer mais nada, irmãos, a não ser que Cristo nos ordene. É assim que tem que ser. Então, qual que era a vida que Paulo levava, irmãos? Ele tinha trabalho, ele trabalhava, ele sustentava, ele tinha sua vida normalmente, mas Paulo compreendeu que quando você aceita Jesus, quando você se entrega a Jesus, automaticamente você não pode mais viver para você. Você não pode mais ter sua vida em prol de você mesmo. Você não pode mais usar seus desejos para te agradar. Você não pode mais usar seus olhos para te agradar, seus pensamentos para te agradar. Então foi uma declaração que esse homem disse:
em cima de algo que realmente é mais do que real. Quando estamos crucificados, eu não tenho direito a mais nada. Eu não posso reivindicar nada. A única coisa que me espera é a morte. Então, nós estamos usando muitas vezes o direito que é de Deus. E não pode. Nós estamos muitas vezes fazendo o que não agrada a Deus. Estamos utilizando nossos desejos, nossas vontades, nossas paixões. Estamos agindo, vivendo a nossa vida de uma forma que não é mais direito nosso. É direito de viver para Deus. Então ele disse: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Queira sim, queira não, esta é a palavra de Deus. Não é da forma que nós queremos, é da forma que Deus quer. Muitas vezes queremos muita manifestação do Espírito Santo. Quem não quer? Quem não quer que o Senhor manifeste? Quem não quer que o Senhor ministre? Mas se o Senhor pode até ministrar, mas que Ele não interfira nos meus desejos. O Espírito Santo pode até manifestar, mas que Ele não interfira nas minhas vontades, nas minhas paixões. Sabe, irmãos, infelizmente, o sentido de Paulo aqui, ele relata isto. Se nós queremos viver uma vida com Deus, tem que ser realmente como crucificados. Se nós queremos levar nossa vida com o Senhor Jesus, tem que ser realmente sem ter direito nenhum, sem ter vontade nenhuma nossa, do eu, da carne. Tem que ser tudo para agradar o Senhor. Então, Cristo, Ele nos ensina nesta noite esse versículo que nós conhecemos, falamos, recitamos muitas vezes, mas muitas vezes só estamos conhecendo o versículo. Não estamos conhecendo a profundidade do que é estar crucificado, de saber que hoje eu tenho uma vida, mas eu não posso ter essa vida da forma que eu penso, da forma que eu quero, da forma que eu imagino, não posso. E então o Senhor, Ele diz: se você é crucificado com Cristo, você não vive mais para você, você não tem direito a mais nada, você não tem que fazer mais nada para o seu eu, para o seu prazer, simplesmente, mas tem que ser feito conforme a vontade de Deus. E em Jeremias 2,13, Deus, Ele tem uma queixa contra o seu povo, já saindo um pouco aqui de Gálatas, mas você vai entender. Que Deus lá em Jeremias 2,13, Ele diz que o meu povo, ele se afastou de mim, eles preferiram buscar outras cisternas, ele cavou outras cisternas a não ser aquilo que Deus tinha. Cisternas rotas, né? Sem profundidade. Então Deus, Ele tinha essa queixa e tem essa queixa sobre todos nós, irmãos, que ainda não entendemos o que é estar crucificado com Cristo. Porque Paulo, ele disse uma vez: ninguém me incomode, ninguém me inquiete, porque eu trago comigo as marcas de Jesus, eu trago as marcas de Cristo na minha vida, eu tenho em mim as marcas do Senhor. Ou seja, homem que vive totalmente voltado para Deus, com desejos para Deus, com intenções para Deus. E nesse Jeremias 2,13, que Deus, Ele declara que as pessoas estão tentando obter satisfação em outras coisas, a não ser a satisfação verdadeira que é o Senhor. Você pode ler em Jeremias 2,13, que Deus diz assim: o meu povo fez duas maldades. Primeira, me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. São cisternas rachadas, onde as águas elas facilmente se vão embora. Então o Senhor, Ele diz isso, irmãos, que quando nós somos de Cristo, verdadeiramente você não vive mais para você e eu não vivo mais para mim. Nossa forma de viver, nossa maneira de agir não pode ser mais do nosso jeito. Tem que ser de acordo com a vontade do Senhor. Se eu estou preso numa cruz, o que me resta? Eu posso descer? Eu tenho que reivindicar? Eu posso reivindicar? Eu posso pedir alguma coisa? Não posso. Não tenho direito a nada, a não ser a morte. Mas Ele disse: então se eu vivo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então essa insatisfação que eu imagino que está no coração de Deus, porque Ele fala no meu coração também sobre nós, em vez de nós priorizarmos Ele, dedicarmos a Ele, nos voltarmos para Deus, para a palavra dEle, nós priorizamos outras coisas, porque isso é fato, irmãos, em nossos corações. Se nós quisermos realmente a manifestação do Espírito Santo, se nós queremos mesmo que o Espírito Santo governe, domine esse ministério, então você pode esperar que o que Deus quer fazer na nossa vida nada mais é do que nos levar a um arrependimento genuíno,
joelho no chão, chorar, clamar, pedir misericórdia, estar na presença do Senhor, na intenção de priorizar as coisas do alto céu. Então, infelizmente, irmãos, nós ainda buscamos satisfação onde o mundo também busca, irmãos. Eu não estou exagerando? Será que eu estou dizendo algo diferente? Não, mas ainda a igreja encontra satisfação mais do que em Deus. Nós encontramos prazeres, desejos que ainda estão em primeiro lugar, mas não está o Senhor. Procuramos primeiro nossos filmes, né? Procuramos nossos programas, procuramos satisfazer a nós, mas o Senhor tem essa queixa, que nós ainda temos como prioridade outras coisas a não ser Deus. Nós ainda temos como prioridade nos alegrar, nos satisfazer, ter prazer em nós. Pode prestar atenção, tudo que nós ainda queremos fazer ainda visa nós, querer nós, satisfazer a nós. Eu tenho aprendido neste ministério que se nós queremos realmente avivamento, eu vou dizer diante da nossa líder, de todos os irmãos que estão aqui, se nós queremos avivamento, o avivamento começa primeiro aqui nesse altar, irmãos, por nós pastores, por nós líderes, por nós que queremos realmente ganhar vidas. Será que nós realmente estamos chorando, clamando pelas almas? Será que nós estamos dedicando nossa vida em prol realmente do reino de Deus? Porque o avivamento verdadeiro, ele não vem por uma campanha. O avivamento verdadeiro, ele não vem simplesmente por uma vontade nossa de vir na igreja. O avivamento genuíno, ele vem por meio de sacrifício, jejum, oração, dedicação ao Senhor, renúncia do nosso eu. Por isso é que nós falamos tão assim claramente, porque a verdade é a palavra de Deus. Se a nossa satisfação não for o Senhor, se eu verdadeiramente não estiver crucificado na cruz, como declara Paulo, ainda encontrarei satisfação, algo que me entusiasma mais do que o Espírito Santo, algo que me alegra mais do que as coisas de Deus, algo que me satisfaça, ainda neste mundo, ainda mesmo dentro da igreja. Procuramos ainda com os nossos meios, nós queremos apresentar para Deus, irmãos, coisas nossas, sabe? Deus, nós vamos fazer isso aqui, o Senhor abençoa. Deus, nós estamos a fim de fazer algo diferente, o Senhor opera. Mas na verdade nós estamos trazendo para Deus as coisas mastigadas. Nós estamos levando para Deus algo que simplesmente vai beneficiar nós. Pode prestar atenção. Mas quando nós falamos assim, Espírito Santo, o Senhor é o líder, como nós falamos e vamos falar todo dia. O Senhor realmente é o Deus que governa, o Deus que domina. Então, verdadeiramente buscamos o manancial de águas vivas. Então o Senhor vai fazer o que Ele quer. O Espírito Santo vai dirigir a igreja da forma que Ele pensa, que Ele tem vontade, não da nossa vontade. Isso é a insatisfação de Deus em Jeremias, e onde Paulo ele diz que eu estou crucificado, ou seja, a minha satisfação, o meu entusiasmo é o Espírito Santo, a minha vontade de viver nessa terra é Deus, é Jesus. O meu prazer de querer estar aqui na igreja, nesse culto hoje, não é nada mais além do que Jesus. Então esta é a intenção de Jesus para o nosso coração, esta é a intenção do Espírito Santo para o nosso coração. Eu estou incomodado, irmãos, eu estou incomodado de vir aqui e falar. Eu tenho vergonha às vezes, quando eu recebo o convite de pregar todo dia, irmãos, eu sou convidado, o Espírito Santo convida. Eu tenho vergonha de mim mesmo, de saber que eu deveria dedicar mais minha vida a Deus, que eu deveria chorar mais pelas almas, que eu deveria me prostrar mais, largar mais o mundo, afastar mais do mundo, de tudo que não presta. Não que não estamos em pecado, não é isto, mas isso me incomoda todo santo dia, de estar aqui com os irmãos, e saber que nós podemos dar mais para Deus, irmãos, nós podemos fazer mais para o Senhor. Eu ouvi um pregador, ele já até faleceu, e ele disse que se nós tivéssemos a oportunidade de ficar 5 minutos diante da eternidade, nós voltaríamos de lá com vontade de chorar, de orar, de jejuar, de ler mais a Bíblia, de afastar do pecado. Se nós tivéssemos essa oportunidade de ver aquilo que Deus deu de graça para nós, vida eterna, aquilo que o Senhor presenteou eu e você, uma palavra que eu insisto em dizer, não consigo compreender com a minha mente, a eternidade.
mas o Senhor deu, prometeu, não mentiu, Ele é fiel e verdadeiro, Ele vai vir buscar nós, irmãos, para morar no céu para sempre, para ter vida eterna, eternidade. Então isso me incomoda, eu fico incomodado com isso. Eu me incomodo em saber que quando Paulo diz que estou crucificado, eu penso, eu não estou crucificado é nada, irmãos, estou nada não. Eu ainda faço o que eu quero, penso o que eu quero, vivo da forma que eu quero, visto do jeito que eu quero, falo do jeito que eu quero. Eu estou incomodado com isso, em saber que se nós somos de Cristo, verdadeiramente precisamos estar crucificados. Dizer o que a palavra de Deus diz, que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quantas vezes eu ouvi essa mensagem nesse ministério, quantas vezes eu ouvi falar que não somos nós que vivemos, é Cristo que vive em nós, e mesmo assim ainda nossos prazeres, nossos desejos, nossa vida ainda gira em torno do nosso eu, da nossa carne, dos nossos desejos, vontades, paixões, e a insatisfação de Deus é esta, em que nós deixamos o Senhor, o manancial de águas, deixamos o Deus vivo, deixamos de priorizar, de chorar, de clamar, mesmo que você trabalhe, irmão, e eu também, mesmo que temos nossa atividade, mas nós temos que priorizar a Deus, nós temos que nos voltar mais e mais para Deus o mais rápido possível, mas infelizmente ainda isso não está acontecendo. Mas o Senhor, Ele promete a vida eterna para mim e para você. Deus promete vida eterna, Deus promete salvação. Então começa a partir de mim e de todos que estão aqui, a ter mais e mais intimidade com o Senhor, mais e mais clamar ao Senhor. Paulo tinha uma declaração em Efésios 3,14, ele fala assim: por isso eu me ponho de joelhos diante de Deus. Sabe por quê? Porque quando você vive crucificado, irmãos, você não se prostra diante de demônio, você não se prostra diante de doença, você não se prostra diante de político, diante de ninguém, de homem nenhum, você se prostra diante de Deus. Você sabe quem é Deus, você confia em Deus, você conhece Deus. Por isso o Senhor declara que nós temos que conhecer mais é o Deus da palavra, nós temos que conhecer mais é o Senhor dessa palavra, o Senhor que ministra essa palavra em nossos corações, e largar a letra um pouco, ou tudo, né? E largar simplesmente o conhecimento, largar simplesmente aquilo que achamos que vai enriquecer as coisas de Deus. Irmãos, Deus está precisando de vasos vazios, Deus está precisando de vasos assim, disposto. Senhor, eis-me aqui, me esvazia, me usa da forma que o Senhor quer. Não é simplesmente Deus me usa porque eu tenho teologia, Deus me usa porque eu sei muito, me conheço muito. Isso para Deus não está servindo muito não, irmãos. Deus está precisando, como nós ouvimos aqui, de simplicidade, para poder confundir os sábios, de pessoas simples, de pessoas que parecem ser loucas, porque quando você está crucificado na cruz, você é um louco por Jesus, você é um desesperado por Deus, e Deus precisa de vasos vazios, para que Ele ministre o que Ele quer, faça o que Ele quer, derrame o que Ele quer. O que nós precisamos no entendimento é isso, irmãos. Perdoa a expressão, perdoa o jeito de falar, mas assim, eu quero dizer que o que vai atrair as vidas é a nossa oração, nosso clamor, a nossa dedicação. É claro que é Deus que vai enviar, mas o que vai trazer as vidas, o que vai fazer as almas vir para cá e para a presença de Deus, é como fazia a igreja primitiva, um povo que estava crucificado com Cristo e dedicado ao Senhor. E o Senhor acrescentava as almas, Deus levava as vidas. Não é simplesmente uma campanha, não que seja errado, não é simplesmente falar que vai fazer algo diferente para ver se entusiasma as pessoas. Entenda o que eu estou dizendo, que o nosso entusiasmo aqui não pode ser simplesmente uma campanha, mesmo que seja importante. O nosso entusiasmo aqui tem que ser o Senhor, a nossa vontade de viver cada dia mais tem que ser Jesus. Nós temos exemplo de Abraão, um homem que quando se fala de Abraão, se fala de altar, né? Sacrificou o seu filho quase. Quando se fala de Abraão, se fala de tendas, né? Abraão era um homem onde Deus mandou ampliar as tendas, alargar as fronteiras, ampliar as tendas, esticar as estacas. Quando se fala de Abraão, se fala de poços também, né? Então Abraão, ele tinha esta visão de altar. Um altar significa morte, né, irmãos? Renúncia, ali sacrifício.
tenda significa uma vida. Quem morava em tenda, como os nômades, eles não têm firmeza, não têm casas, não têm estrutura própria para morar. Então, para eles, se tivesse que sair de um dia para o outro, eles saíam. Então, o sentido da tenda para Abraão era assim: Deus, onde o Senhor mandar eu ir, eu irei. Onde o Senhor falar para mim ir, eu vou. E nós precisamos ser assim, desapegar das coisas, desapegar de tudo dessa terra, e estar disposto a fazer o que Deus quer, porque também esse sentido que relata a palavra de Deus em Gênesis, sobre o altar, quando Abraão, Deus pede o seu filho em sacrifício. Por isso, um dos motivos dele ser conhecido o pai da fé, não pensou duas vezes em agradar a Deus. Ele diz assim, que então o altar é um lugar de entrega, é um relato, e realmente é um local de morte, né, onde Deus fala que nós precisamos ser mais quebrantados, rendidos, consagrados. É onde nós precisamos dar o melhor para Deus. É o sentido assim. Nós temos que aceitar a cruz completamente, irmãos. Nós precisamos viver para Deus como realmente deve ser, da forma que Deus realmente Ele pede para mim e para você. Muitas vezes vivemos para nós simplesmente, mas Jesus declara em Lucas 12:15 que a vida de um homem não consiste nos bens que ele tem. Você já viu? Lucas 12:15, Jesus ele fala assim: quando as pessoas estavam preocupadas demais com o dinheiro, ter as coisas, né? O crente às vezes ele baseia a vida dele no que ele tem, se ele está próspero, se ele tem as coisas, se ele está passando luta ou não, ele está abençoado, ele costuma medir. Nós costumamos usar como termômetro na nossa vida o que está ao nosso redor. Se eu tenho uma vida, se eu tenho um trabalho, se eu tenho um casamento, se tudo está bem, então estou abençoado. Mas se tudo está passando com dificuldade, momentos difíceis, eu não estou abençoado. A Bíblia não diz isto. Em Lucas 12:15 diz, Jesus falando: tomai cuidado, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, desejo exagerado até as coisas, querer ser rico, querer melhorar sempre. Nós queremos só ter coisas boas, né? E não é ruim não, é bom. Mas Jesus diz: tomem cuidado com isto, para que vocês não baseiem a vida de vocês nisto, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que ele possui. Lucas 12:15. Jesus disse isso, que nós cristãos temos que analisar nossa vida não pelo que eu tenho ou deixo de ter, mas como que eu ando com Jesus, como que é a minha santidade, como que é a minha vida íntima com o Senhor, no sentido de oração, de busca. Então, irmãos, se você realmente está crucificado com Cristo, então por que ainda existe em nós direitos que nós usamos que Deus não está aceitando? Por que ainda eu usufruo de coisas na minha vida que Deus não agrada? Por que ainda existem em nós situações que o Senhor disse isso não é para fazer e nós fazemos? Então não estou crucificado. Se eu ainda tenho direito, se eu ainda reivindico alguma coisa de mim mesmo, então não estou crucificado com Cristo. Nós precisamos ser crucificados, estar crucificados. Se nós temos Jesus no nosso coração, se nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador, irmãos, nós precisamos chorar mais pelas almas. Chorar. Eu estou me segurando, sabe? Eu estou me segurando para poder, assim, não simplesmente expressar uma emoção, mas eu tenho vergonha de não dar o melhor para Deus. Eu fico envergonhado e não tenho vergonha de dizer isso para você não. Se eu não puder te dizer o que eu tenho que te falar no sentido de mudança, de transformação, então eu não sirvo para pregar. Se não partir de mim a intenção de querer mudar, se isso não me incomoda, se isso não tenta de uma certa forma me levar à mudança, eu não tenho vergonha de falar não. Eu preciso chorar mais pelas vidas, meus irmãos. Eu preciso clamar mais pelas almas. Eu preciso, em vez de ficar simplesmente pregando, falando uma palavra, precisamos simplesmente nos voltar mais para o Senhor. E Jesus, eu não sou mesmo nada não. Eu realmente não sou ninguém diante de Deus. Olha meu tempo de oração. Olha quanto tempo eu orei hoje. Que hora que eu peguei na Bíblia hoje, quando você ouve falar da Santa Ceia. E eu creio sim que é importante, mas a Santa Ceia faz lembrar você de quê? Que o Senhor vai te buscar, não é? Jesus diz, na noite ele foi traído, ele pegou o pão, consagrou e disse: este é meu corpo, façam isso em memória de mim até que eu volte.
Eu entendo assim, que a nossa preparação para a Santa Ceia não é só uma semana antes, mas ela vai dizer, a nossa preparação é todo dia, irmãos, todo dia. O Senhor está voltando, você não sabe que hora, que dia, que momento, nem eu. É todo momento, todo instante, eu e você vivemos assim, esperando pelo Senhor, vivendo na expectativa de que Ele pode voltar hoje a qualquer momento. Então nossa vida não é mais nossa, irmãos, amém? A nossa vida não pertence mais a nós. O que você faz ou eu deixo de fazer, eu quero te dizer que isso é importante nós atentarmos. Não é mais a sua vida, não é minha mais a minha vida, não é nossa mais a vida, ela é de Deus. O Senhor quer manifestar, o Senhor quer agir, o Senhor quer operar, o Espírito Santo Ele quer ministrar. Mas com todo o respeito que eu tenho ao Senhor, muitas vezes o Espírito Santo fica lá fora, porque Ele não pode entrar, Ele não tem liberdade. Ele quer fazer, Ele quer ministrar, Ele quer entrar nos corações, Ele quer agir dentro da igreja, da forma que Ele quer. Mas muitas vezes Ele tem que ficar lá fora esperando, porque não há liberdade para Ele. Muitas vezes o jeito nosso, né? Se Deus começar a tocar no meu status, vai incomodar. Se Deus começar a tocar na minha rotina, Ele vai incomodar, e isso nós não queremos. Porque se o Espírito Santo for agir, Ele vai agir do jeito dEle, assim que tem que ser. Mas não damos a liberdade, Ele não faz. E Ele quer agir. O Espírito Santo quer entrar na nossa intimidade, na sua, na minha, nesta igreja. O Espírito Santo quer operar, Ele quer ministrar, Ele quer dirigir. Mas quando Ele percebe que há resistências, Ele não é mal educado. O Espírito Santo Ele não vai nos obrigar a nada, mas Ele está falando em nossos corações, você sabe. O Senhor está dizendo claramente em nosso espírito, e você sabe. A sua vida não é sua mais, irmão, irmã. A minha vida não é minha mais. A nossa vida é de Deus. O que você faz, eu faço, penso, cuidado, é sério. O Senhor, Ele declara essa palavra para que não haja insatisfação mais de Deus, porque deixar o Senhor, irmãos, em vez de buscar o Senhor verdadeiramente, buscamos outras coisas. Em vez de satisfazer em vez de satisfazer a Deus, satisfazemos a nós. Será que é isso mesmo? O Senhor tem razão? Você consegue falar com o Senhor? Deus, o Senhor realmente tem razão. Realmente a minha vida é mais para mim do que para Deus. Realmente o meu tempo de oração, nem tem tempo de oração. O que se pode dizer que é tempo de oração? O Senhor realmente tem razão? Estamos deixando o manancial? Estamos deixando o manancial de águas vivas para buscar coisas que satisfazem só o nosso eu? Coisas que são ainda comparados com o mundo. Situações assim entristecem a Deus. E nós precisamos rever nossos conceitos todo dia, irmãos. Você quer realmente ter a mesma unção, o mesmo pensamento, o mesmo espírito que estava lá em Paulo, em Abraão, no sentido de dizer: Deus, a minha vida não é minha, é do Senhor. O Senhor é quem vai me guiar, vai me dirigir. Porque em 1 Coríntios 15, 19, também sempre ouvi esse versículo nesse ministério, onde diz que se nós buscamos Jesus só para essa vida, está vendo? Nós conhecemos a palavra, irmãos. Nós conhecemos a palavra e Deus me falou: você só conhece a palavra. Eu quero que vocês conheçam a mim, diz o Senhor. Eu quero que vocês tenham intimidade comigo. Eu quero que vocês busquem a minha presença mais. Só conhecer a minha palavra não é suficiente. Só estar ali numa letra não é suficiente. Falar bonito não é suficiente para Deus. Não é, irmãos. Você sabe como que a igreja foi fundada? Por homens que nem sabiam ler. Os apóstolos, Pedro, tinha um médico lá no meio, tinha conhecedores, mas a maioria daqueles homens eram homens que viviam muitas vezes sem uma roupa para vestir. Eles viviam muitas vezes sem um alimento para comer. Não é assim? A base da igreja nossa foi assim, a igreja primitiva. Eram homens que se despojaram de tudo. Homens que não tinham conhecimento de nada. Homens que muitas vezes eram considerados como rejeitados.
Rejeitados, irmãos, eles eram, mas eles revolucionaram esse planeta, eles mudaram a história através de uma situação que hoje nós precisamos ter: ser crucificado. Ser crucificado, não viver mais para você, nem para mim, viver para Deus, viver para o Senhor. Esta é a palavra de Deus para o nosso coração. Deus quer realmente fazer algo diferente, mas enquanto estiver a nossa maneira, o nosso jeito, não vai não. Não vai, irmãos. Se nós queremos fazer alguma coisa neste ministério, os irmãos querem fazer o retiro, os irmãos querem fazer campanha, nós queremos fazer tanta coisa. Eu não sou quem tem a verdade não, irmãos, pelo amor de Deus, eu sou o menor aqui, mas eu digo para você o que Deus fala no meu coração: procurem saber se está agradando o Senhor, procurem saber se realmente está na direção do Espírito Santo, procurem saber se o que nós estamos fazendo durante toda a nossa vida, o Senhor está na direção. Façam isto, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar. Jesus maravilhoso, que a Tua palavra tenha vida nos nossos corações. O Senhor ministrou claramente: se eu já estou crucificado com Cristo, não vivo eu, Cristo vive em mim. Então os meus desejos não podem mais ser meus desejos, as minhas vontades não podem ser mais as minhas vontades. Igreja, se volte para a palavra do Senhor. Santo Deus querido, leva a igreja a viver em espírito. Domina nós, Senhor. Misericórdia. Só o Senhor para trazer a palavra viva ao coração de todos. Só o Senhor para poder trazer a instrução correta. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo.